que eu quero trazer para vocês é sobre as tentações de Jesus. Vocês já ouviram essa parte, né? Porque desde o início, há muitos anos atrás, isso sempre me chamou atenção. E eu falava assim, nossa, mas né, imagina, se Jesus foi tentado, imagina nós, né? E aquilo sempre me chamou atenção, e até quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, a gente tem na Gênese uma parte relacionada aos milagres de Jesus, e lá nós temos uma parte que fala sobre essa situação específica, e isso me chamou atenção. E aí, eu vou ler aqui para vocês para a gente poder conversar. Essa parte que a gente chama até de parábola, porque é Jesus que conta. E se a gente tem tantas outras parábolas, né, que Jesus trazendo de modo didático as explicações, difícil a gente acreditar que ele possa ter vivido isso. Então é mais uma parábola também. Vamos lá. Isso está lá, eu vou ler o de Evangelho de Lucas, tá? Mas isso está lá no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. João não está, porque João é um capítulo à parte do Evangelho, né? Então lá em Lucas fala o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque foram dados a mim e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para que lhe aguardem com as mãos e eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Isso sempre me chamou atenção. Isso está tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. A diferença dos evangelhos é até interessante, porque quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, a gente vai ver que é um evangelho, normalmente é o primeiro que a gente começa a estudar, porque ele é um evangelho escrito para os primeiros cristãos. Então ele pega muita coisa do Antigo Testamento, para que aquele povo que estava se tornando cristão, que estava começando a compreender essa proposta de Jesus, ficasse mais fácil. Então é um evangelho escrito ali para os israelitas, para os judeus, trazendo muita coisa do Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos, Memórias de Pedro. Então essa parte passa rapidinho. Lucas é aquele médico grego que ele foi discípulo de Paulo, e Paulo tinha muita vontade de conhecer Maria, mas aí Paulo estava preso, não tinha como, e ele pede para que Lucas vá até Éfeso conversar com Maria, e o Evangelho de Lucas é as memórias de Maria, então é um evangelho gostoso de ler, a gente percebe aquela amorosidade, né? Tanto que a parte de Jesus menino, a gente encontra parte ali no Evangelho de Lucas. Então esse que eu li está lá no Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João é um evangelho mais espiritual, porque João escreveu já bem mais velho, né? Já tinha amadureceu essa ideia de Jesus. Mas aí, a primeira coisa quando a gente vê que está nos três, né? Então, vamos pensar, Jesus sozinho no deserto é uma passagem que ele está contando, porque todas as outras parábolas normalmente são os discípulos que veem os milagres e escrevem. E esse está bem no início, nas primeiras reuniões que Jesus, assim que Jesus começa a chamar os apóstolos, nas primeiras reuniões é contada essa história. Então não existe ninguém, é uma situação solitária de Jesus. Então por isso, né, que ficava aquela primeira pergunta, olha, mas será que realmente isso existiu? Será que realmente foi essa tentação da maneira como a gente pensa, física, acontecida, ou é apenas mais um ensinamento, né, uma alegoria ali para que Jesus pudesse nos mostrar? E aí, por que a gente tem que pensar nisso? Porque até mesmo Paulo, nas suas cartas,
ele repete isso mais de uma vez, que a gente tem que tomar cuidado com as leituras, porque muitas vezes a letra mata e o espírito vivifica. E quantas dissidências, quantos problemas que a gente não vê em relação à interpretação, né? Foi até que eu falei aqui no começo, como que é complicado isso. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado ao analisar. E aí, se a gente pensar que isso está logo no início, e Jesus ali fortalecendo aqueles apóstolos, aqueles primeiros discípulos que ainda nem sabiam o que iria vir pela frente, né? Só ficaram encantados pela presença daquele que se chega, que se chama de professor e que começa a mostrar uma vida totalmente diferente, uma forma de ver as coisas totalmente diferente, além daquela atitude moral, né? Aquela força moral que ele encantava todo mundo. Eles não estavam entendendo o que seria esse ministério para frente, eles não estavam entendendo tudo que iria acontecer. Eles estavam achando, porque a religião antes, como que acontecia naquele tempo? Existia a religião dos iniciados, que eram aqueles que estudavam nas escolas, e existia a religião do povão. Então, quando Jesus começa a chamar, eles se sentem assim muito importantes, porque é como se eles fossem chamados para uma escola de estudo aprofundado. E, na verdade, Jesus abre as portas, Jesus inaugura uma nova forma da gente ver o mundo. A gente fala tanto do planeta de transição, que a Terra está mudando, mas se a gente for ver, a transição planetária começou com a vinda de Jesus. Jesus inaugura a era do Espírito, porque até então nós éramos muito materialistas, ainda somos, né? Mas esse planeta de regeneração começa lá com a vinda de Jesus. Ele traz uma forma diferente da gente lidar com a humanidade, da gente lidar com os nossos problemas. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, vamos lá, o que é tentação? Porque até na Bíblia a gente pega lá as tentações de Jesus. Então, o que seria tentação? Para vocês, se vocês pensarem, o que é uma coisa que nos tenta? O que seria uma tentação nossa do dia a dia? A gente fala isso até no Pai Nosso. Lá no dicionário está escrito assim: é um impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador, apelo ou convite atraente, sedutor. Então, é muito fácil a gente pensar, né? Para quem gosta de comer doce e não pode, um doce é uma tentação. E você ter que resistir aquilo lá depois do almoço é uma coisa absurda. Você vê um tacho de goiabada e você não poder nem pegar uma colherzinha, um doce de leite, aquilo é, assim, é sofrido. Para aqueles que vivenciam o vício, parar de beber ou de usar um químico é sofrido. Então essas são as tentações. As tentações normalmente colocam a gente de encontro com o nosso instinto, porque na tentação me traz muito mais a matéria do que o espírito. Eu fico tentada por um doce, é a matéria, é meu prazer do paladar, e eu acabo de comer o doce e quero comer outro. Para quem usa qualquer outro tipo de vício, álcool, qualquer outra coisa química, é aquele momento, é aquela situação. É muito mais o chamado da matéria do que do espírito. E Haroldo Dutra, num livro que chama O Despertar da Nova Era, só Despertar, que é da transição planetária, ele traz um exemplo, uma frase do Chico, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, quando o Chico também foi questionado sobre a tentação, numa das conversas, Chico fala o seguinte, a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com uma vontade imensa de ser alcançado. Então, quando o Chico traz essa forma carinhosa, ele já nos mostra que assim, a tentação é aquilo que a gente está correndo, mas na verdade a gente não quer ficar livre. É igual quem quer parar de fumar, Quer parar de fumar, mas aí sempre mantém um maço de cigarro, aquela coisa tudo. Eu quero, mas não quero. Sabe aquela coisa que você quer algo, mas você não tem coragem de dar o passo para ter coragem de falar que você não quer mais? E assim nós vamos vivendo. Reencarnação e reencarnação, muitas vezes caindo, que a gente brinca, nas mesmas cascas de banana. Eu estou vendo a casca de banana ali, em vez de eu desviar ou eu pular, eu caio novamente. E isso não é uma questão de alegoria, não, gente. É reencarnação após reencarnação, muitas vezes a gente cai nos mesmos tropeços. E aí, então, se a gente pensar, então, tentação é aquilo que nos leva ao pecado. Agora, o que é pecado? Muitas vezes a gente pensa que pecado é aquilo que eu faço contra Deus, Mas essa tradução que vem lá de trás, a palavra pecado, quando ela é traduzida do hebraico, ela causa em nós essa confusão de interpretação, porque em hebraico, pecado significa errar o alvo.
E que alvo? Aí se a gente for um pouquinho mais, aí a doutrina espírita nos traz essa resposta. Nós somos criados simples e ignorantes para evoluir. Então nós temos uma essência divina. Então eu acertar o alvo é eu caminhar na evolução, nessa essência divina. Então toda vez que eu erro o alvo é porque eu faço algo em desacordo com essa essência divina minha. Então por isso que é pecado, porque eu vou na minha animalidade, eu vou na minha materialidade. Então, a questão do pecado não é que eu estou infringindo a Deus, não é que eu estou magoando a Deus, Deus não vai ficar com raiva, de maneira alguma. Eu estou indo contra a minha própria essência, por isso que pesa, por isso que é ruim. Quando a gente faz algo que está dentro da nossa programação, que está dentro da nossa espiritualidade, daquilo que faz eco em nós, a gente se sente bem. Vocês podem ver a questão da caridade. Quando a gente faz algo para alguém sem nenhum interesse, a gente se sente super bem. Quando a gente faz trabalho voluntário, a gente fica bem. E por que quando a gente tem uma atitude egoísta, né, a gente fica mal? Né? A gente pensa, nossa, sabe que eu devia ter falado aquilo? Às vezes a gente ainda não despertou, passa tudo aí, né? Sim, não faz diferença. Mas uma hora nós vamos despertar e isso vai começar a fazer sentido. Então nós tivemos inúmeras reencarnações. E todas essas reencarnações, muitas escolhas equivocadas. Mas a gente só aprende dessa forma. Então, se a nossa caminhada é evoluir, o que é o evoluir? Se a gente parar para pensar assim, nossa, eu preciso evoluir, eu tenho que sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. O que seria esse melhor? É melhor financeiramente? Melhor materialmente? Melhor na relação com as pessoas? Em várias obras, eu tenho percebido que essa melhora, e isso até eu falo assim, se eu trouxe até comigo, que eu comecei a prestar atenção, é melhora de sentimento. Porque eu não vou dormir hoje uma pessoa e acordar outra. Mas amanhã eu posso prestar atenção nos meus sentimentos, dando nome a eles, e assim fica mais claro aquilo que eu preciso mudar. Porque senão como é que faz? O que eu tenho que mudar? Tá tudo certo? Eu ainda não percebo que eu sou egoísta, eu não percebo que eu sou maldosa, eu não percebo que eu sou cruel muitas vezes, eu não percebo que eu tenho a língua afiada, que eu sou fofoqueira. A gente não percebe, a gente só vai vendo os estragos nos relacionamentos. Está tudo complicado, está tudo pesado, está tudo difícil. E quando Jesus fala que junto dele é suave e leve, é porque ele nos traz regras de convivência. O amor, o perdão, a fraternidade. Então, diante de tudo isso, nós sabemos, né, até pelas obras de Kardec, que nós temos graus evolutivos. E nesses graus evolutivos, nós temos classes de espíritos. Lá na questão, acho que 785, isso mesmo, Kardec pergunta assim aos espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem, no progresso moral, orgulho e egoísmo. Então, se a gente já sabe que orgulho e egoísmo é das coisas que vão nos atrasar, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E por que nos atrasa? Porque na hora que eu estou pensando no orgulho, no egoísmo, eu não consigo escutar nenhuma crítica que na minha cabeça não seja destrutiva. Eu nunca vou pensar que o outro está me criticando para me melhorar. Ou eu nunca consigo tirar o lado bom da situação. Eu sempre vou pensar que é destrutiva. Eu sempre vou usar a minha autoproteção achando que o outro é cruel, que o outro é vaidoso e não olho para mim. E o outro muitas vezes vai me mostrar através de farpas, que é dolorida, mas mostrar realmente quem eu sou e o que eu preciso melhorar. E isso dói, né? Por isso que os espíritos respondem, qual que é o maior problema nosso? É o orgulho e a vaidade. Porque se a gente tiver um pouquinho de humildade, a gente abaixa a cabeça e fala, nossa, eu realmente preciso melhorar nisso, ou eu preciso melhorar naquilo. E por isso que Kardec traz as ordens. E a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Isso está lá nas questões 100 e 113. Os espíritos imperfeitos têm predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Eu acho que essa é a grande maioria da humanidade. A gente não faz o mal porque quer fazer o mal. A gente já está melhorzinho, mas a gente tem uma propensão para o mal. A gente sabe que existe Deus, mas a gente ainda não compreende Deus. A gente ainda acha que Deus é vingativo, né? Aquela coisa, uma pessoa faz algo para mim, né? Aquela conversa de sempre.
Não, está tudo certo, mas a justiça de Deus não falha. Né? Ou qualquer outra situação, não, Deus está vendo, Deus está vendo. Sabe-se lá, se nessa situação toda, que eu me julgo hoje vítima, eu não sou totalmente culpada dessa situação, porque nada nos chega por acaso? Então nós temos, dentro dessa ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos os impuros, que são inclinados para o mal, os levianos, aqueles que são mais arteiros, maliciosos, os pseudo-sábios, os neutros e os perturbadores. Nós temos depois uma outra ordem, os espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria é o que a gente vai caminhar. Então, assim, a gente está aqui na terceira ordem, nós já temos que olhar igualzinho o aluno da sétima série que já está de olho nas matérias do 8º ano. O aluno do 9º ano que já está de olho no ensino médio. A gente já tem que estar aqui já pensando o que vem lá na frente. Qual que seria a próxima ordem? Espíritos com predominância espiritual sobre a matéria. Desejo do bem. Compreendem Deus e o infinito. E já gozam da felicidade dos bons. E aí, na outra ordem, que são os espíritos puros, a gente não tem informação nenhuma. E a gente sabe que Jesus é um espírito puro. Lá na Revista Espírita, nas obras de Kardec, que a gente não tem no Livro dos Espíritos, lá na Revista Espírita, de 1968, nós temos uma pequena matéria que fala sobre os espíritos puros. E a gente sabe que Jesus é um espírito puro. Então lá, Kardec consegue essas informações e traz da seguinte maneira. Muitos espíritos puros concorrem para a obra reorganizadora, mas nem todos são Messias, Cristos. E aí, dentro dos espíritos puros, nós temos 3 classificações. Os superiores, que eles possuem uma autonomia, intuído por Deus, pela essa misericórdia divina, mas eles têm uma autonomia. Os marcados, que são aqueles que são designados para a execução, são os tarefeiros. E os messias, mais alto degrau da hierarquia celeste, possuem alto grau de infalibilidade e estão acima de todas as fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Verdadeiros representantes da divindade, Deus escolhe seus enviados especiais, os Messias, para grandes missões gerais, onde agem por suas ordens e sobre sua inspiração. A palavra Cristo vem do grego, que significa escolhido por Deus, que é uma tradução do Messias, que é uma palavra em hebraico. Então, se a gente vê, né, que Messias é o alto grau da hierarquia celeste, seria possível ele encarnado, diante de uma proposta grandiosa, esse alto grau de não cair, não ter falhas, ele poderia ser tentado? Aqui eu não vou nem falar sobre a questão de Lúcifer, porque no Evangelho não consta como Lúcifer. Né? Lúcifer, quem depois tiver interesse, busca lá naquele livro Os Dragões, é muito interessante. A gente vê essa figura no Antigo Testamento, né? Mas ele usa essa palavra diabo, que também é uma palavra grego que significa diabolos, que significa repartição. Então, se a gente já compreende o que é um espírito puro, a gente percebe de forma clara que essa parábola da tentação de Jesus é um ensinamento para a gente, e não algo que realmente aconteceu. Então, qual que seria a verdadeira mensagem? Na Gênese, tem uma mensagem de João Evangelista, lá no capítulo 15, e ele fala que essa passagem é uma parábola que demonstra preparação, a iniciação para a vida interior. É a saga do ser essencial em busca da autoiluminação, lidando com os tormentosos convites do ego. E o interessante, mostra o perigo que ocorrem com os homens se não resistirem a vozes íntimas que lhe clamam sem cessar. E a gente vai perceber que cada resposta de Jesus você tem a tentação, né? Aquelas situações onde nós podemos cair nessa caminhada terrena, e Jesus nos dá a resposta de como sair. Então essa parábola, colocada no início do Evangelho, que foi essa primeira conversa com os discípulos, é uma forma de Jesus nos mostrar a nossa caminhada de autoiluminação, da gente conseguir vencer o ego. Porque o ego não é um problema, nossa personalidade aqui encarnada não é um problema, nós precisamos dele, né? Tanto que na psicologia, se a gente perde essa individuação, né? Se a gente perde isso, nós perdemos um monte de coisa. Mas só que a gente precisa compreender, quem que vai mandar mais? O material ou o espiritual?
Naquele livro Cérebro Triuno, muito interessante, porque André Luiz já falava sobre isso, sobre os andares, né, do cérebro. Então nós temos a divisão do cérebro em 3 partes que hoje a neurociência já consegue trazer. E a gente sabe que a nossa base cerebral é a parte dos instintos. Faz parte. Depois a gente tem a parte hominal, que é a parte do crescimento, também faz parte. E depois a gente tem uma outra, que se a gente for ver no crescimento daquele homem da caverna, nessa mudança da face do crânio, a gente vai ver que essa parte ela veio vindo depois, nessa projeção de vida espiritual. Então, qual que é a proposta de cada um? Ainda continuar vivendo enraizado na matéria? A matéria faz parte, nós temos que viver nela. Mas nós não podemos ser escravos dela. Vamos voltar na leitura, mas agora ampliando, trazendo as bases da doutrina espírita. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que tinha acontecido aqui? Jesus começa no seu ministério e vai até o encontro de João Batista. E Jesus não começa, ele não vai igual muitas vezes a gente escuta em algumas religiões, que Jesus foi para o deserto se preparar para a missão. Gente, Jesus já estava preparado desde quando encarnou aqui, ele não precisava se preparar, ele já veio preparado, no espírito puro. Né? A gente não tem histórias da infância dele e eu fico encantada querendo saber onde, né? Eu fico imaginando, no plano espiritual deve ter tudo isso registrado, com certeza, porque lá tem as bibliotecas, né? E eu, como gosto de ler, eu falo que o meu paraíso vai ser se depois que eu desencarnar eu ficar numa biblioteca. Mas, né, como sempre, eu acredito que eu vou ficar com a vassoura varrendo, né? Mas se eu ficar varrendo, limpando uma biblioteca, eu já vou estar feliz da vida, porque com certeza nós vamos ter registros ali maravilhosos, que passaram despercebidos pelos olhos humanos, porque a gente não tinha essa maturidade para compreender. Então, Jesus não precisava ficar no deserto para se preparar para o ministério, ele já veio pronto, ele já sabia o que ele tinha que fazer desde criança. Então, essa passagem, ele está saindo, né, caminhando, ele vai até João Batista, que era seu primo, precursor de toda essa doutrina que ele traz, essa mudança de olhar para a humanidade. João Batista, a personalidade dele é muito, muito interessante, muito importante para Jesus ali. E João Batista, que Batista não é o sobrenome dele, né, Batista do batismo, que era um mergulho. E aí, se a gente pensar, o que significa esse batismo? Era a mudança, a nova concepção, eu querer mudar. Quando a gente está nadando na piscina, quando a gente mergulha, a gente percebe que está tudo diferente, né? Você mergulha assim, você parece que o som é diferente, o ambiente é diferente, na hora que você sai, parece que está diferente. Essa era a proposta do mergulho que João fazia, o batismo. Você afundar naquela profundeza e voltar uma nova pessoa. Então Jesus vai até ele, e no batismo de Jesus, né, aparece, o céu se abre, a claridade e tudo mais. Então, onde que João já percebe que realmente ele é quem estava sendo esperado. E aí ele fala, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Se a gente pensar, o que é o deserto? Quantas vezes nós passamos pelo deserto íntimo? O deserto diante dessa situação de estar sozinho, porque o deserto é aquele lugar que não tem nada, né? Aquela areia, um calor escaldante durante o dia e um frio à noite, porque não retém, a terra não retém o calor. Um lugar onde você fica perdido, aquela solidão. E se a gente parar para pensar, olha como é que isso é significativo na nossa compreensão interior. Se a gente voltar esse olhar para dentro de nós, porque a gente vive tão distraído com as coisas do dia a dia, que quando às vezes a gente volta esse olhar para dentro da gente, a gente vai perceber um vazio, um deserto, porque a gente não se conhece, né? Então, o deserto é algo desconhecido, e essa é uma das grandes propostas nossa. Então, caminhar para o deserto, a partir do momento que nós nos compreendemos como filhos de Deus e decidimos fazer o caminho do Espírito sobre a matéria, ir ao deserto, o ser na quietude de si mesmo, o caminho iluminativo. Onde durante 40 dias é muito significativo, porque 40 dias é o período em que Moisés ficou, durante 40 anos, ficou com o povo liberto, com os hebreus que saíram do Egito e estavam procurando a Terra Santa. Então, o processo de caminhada, o sair do cativeiro e buscar um local santo, um local que é seu, que são os 40 anos.
E ele utiliza os 40 dias, porque essa caminhada, esse passar por esse deserto nosso, onde a gente vai ter que pesar a minha materialidade, a minha espiritualidade, né? Onde que está pesando mais? Onde que esse ego está indo mais? Para o eu, para o self, que é espírito, ou para o eu, para o ego, matéria? Então é um processo de libertação. Esse que é o chamado aqui. E aí ele é tentado pelo diabo. Como eu já disse, diabo vem do grego, que é diabolo, dividir, nosso lado sombra. Então ele traz aqui a proposta que essa tentação não é de um ser das trevas, não, é do nosso lado sombra. É ainda essa dificuldade que nós temos entre caminhar na terra e não sermos da terra. Caminharmos na matéria e compreendermos que a matéria é um auxiliador, faz parte da nossa caminhada. Não comeu nada durante esses dias. O jejum, né, algo extremamente necessário diante dessas propostas somente naquela época. Então a pessoa jejuava para poder mostrar, olha, eu sou mais forte do que a carne. E aí quando a gente brinca de tentação, que eu falei do doce, olha como que é difícil a gente ficar sem comer doce. Eu falo porque eu adoro doce. E aqui, isso para mim é difícil, mas difícil ao extremo. Entendeu? Extremamente difícil eu olhar um doce e falar, eu não vou comer. Então, você imagina fazer esse jejum material, é realmente a gente colocar essa situação nossa, olha, eu dou conta de não querer isso. Isso, dentro da materialidade, está me atrapalhando e eu dou conta disso. Só que ele fala assim, no fim teve fome. Por quê? Porque nós somos da matéria. A gente não tem como. Se eu jejuar constantemente, eu vou morrer, meu corpo físico vai morrer. Aí é um auto-suicídio, não é um suicídio. Para que isso? Não é essa a proposta. Francisco de Assis tem a passagem dele lá, que para ele comer somente o necessário, ele misturava cinza, para que ele não sentisse o gosto, para que ele não caísse nesse prazer, nessa tentação do sabor da comida. Claro que nós vamos chegar nesse ponto, né? Mas a gente entender como que é difícil quando a gente precisa, por alguma restrição médica, a gente tem que parar de comer as coisas. Agora é o seguinte, se a gente lá na frente precisa parar de comer sal, porque a gente já exagerou no sal lá atrás, né? Essa é a realidade. Se hoje eu estou tendo uma certa dificuldade com a minha glicose, é porque eu exagerei no açúcar, eu sei disso. E assim nós vamos indo, entendeu? Então, o excesso agora vai me trazer consequências na frente. Para que eu preciso enfrentar isso se eu tiver consciência e já começar a compreender? Meu instinto, meu desejo quer que eu coma de forma excessiva, mas eu preciso disso. Né? Eu preciso sentir toda essa questão do sabor. Olha a questão dos vícios. E não é nem uma questão de crítica, não, gente. É uma questão de despertamento, porque eu faço isso comigo constante. Toda vez que algo eu fico pensando, eu preciso realmente disso? Né? Eu preciso dessa situação? O que isso vai me trazer a mais? Nós já estamos vivendo uma época que nós precisamos despertar. O tempo vai passando, e aí a gente entra em encarnação, após a encarnação, e aí? Até quando? Até quando? Quantas vezes nós já lemos o Evangelho? Não só nessa encarnação, mas inúmeras outras. E quantas vezes nós ainda não conseguimos compreender essa mensagem? E aí ele continua, né? Então esse lado sombra vem e fala para ele assim, se você é filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. O que é aqui? Privilégio. Por que o privilégio? Porque se você está no deserto, não tem comida, nada, por que você, sendo filho de Deus, você acha que vai poder transformar aquela pedra em pão e você vai ter um pão ali? E nós vivemos a questão do privilégio de forma constante na nossa vida. A gente chega nos lugares, a gente não aceita a fila, a gente acha que a nossa doença é a mais séria de todas as situações, a gente chega nos lugares, a gente quer ser o primeiro a ser atendido. Então nós temos em nós essa questão do privilégio, voltando novamente ao que os espíritos disseram para Kardec, orgulho e vaidade. Então eu quero ter privilégio, porque o meu problema é mais importante. Eu quero chegar nos lugares, eu quero ter um tapete vermelho estendido para mim, porque eu sou importante. Eu acho que na minha família, o dia que eu desencarnar, vai ser um fuá danado, porque eu acho que eu sou a peça mais importante. Será mesmo? Será que nós somos assim, insubstituíveis? Ou será que tudo tem um plano divino diante de cada posicionamento e está tudo certo? E aí nós exigimos esse privilégio. E aqui que Jesus responde, nem só de pão viverá o homem.
Ele não está falando presente, está falando viverá. Por que ele fala isso? A vida é mais do que a questão do privilégio, mais do que aquilo que eu quero aqui agora, normalmente, através dos meus desejos e instintos. Porque a verdadeira vida, ela é do Espírito. E aí a gente vê que quando a gente fala de Espírito, a gente tem aquela ideia do fruir, de ser leve. E isso faz com que a gente preste muito mais atenção, que além das conquistas materiais, a gente precisa ter conquistas morais. E as conquistas morais vai fazer eu entender que privilégio é totalmente equivocado. Aquele que se diz ter privilégio por questões materiais, ele está querendo muitas vezes usurpar ou tirar o direito de outras pessoas. E aquele que a gente vê pela capacidade moral que teria que ter privilégio, ele é o mais humilde e não aceita. Então, olha como que nós vamos invertendo as situações. Aí, novamente, esse lado sombra nosso, ele leva a gente para os lugares mais altos e fala, olha aqui o poder, você pode ser dono disso tudo, né? Principalmente se você se tornar cada vez mais materialista, você vai ter tudo isso. E aí o que Jesus traz, essa superficialidade. Eu sou dono do quê? O que eu realmente tenho nessa terra? Minha casa, meu carro? É meu mesmo? Meu emprego? Nem as pessoas que a gente fala, né? Meu marido, meus filhos, a gente sabe que nem esses são os meus, são nossos verdadeiramente. Então, o que a gente tem realmente? Isso que a gente acha palpável, né? A gente até brincou, né, do apego, né, do pedestal, né? Ó, isso aqui é meu, isso aqui tem uma marquinha minha, só eu que vou poder usar. A gente acha que tem isso? Não tem. E se eu continuar apegado nisso, a gente vê tantas obras espíritas trazendo tantos relatos, o que esse apego nos faz? Porque é tudo uma superficialidade, eu sou muito superficial naquilo que eu acho que é importante. São conquistas exteriores. E a resposta dele, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O que a gente entende dentro de Deus na doutrina espírita? E até Deus dentro do Evangelho, que Jesus traz isso de forma muito clara, mas é difícil a gente, muitas vezes, compreender essa mensagem dele. Jesus já fala, né? O reino de Deus não está fora, está dentro. Então, Deus não está fora, está dentro. Nós somos como peixinhos mergulhados numa água, nesse fluido cósmico universal, como esponjas, que Deus está em todos os lugares, fora e dentro. Então, adorar a Deus, né, em essência, em verdade, é a gente compreender a nossa essência. Eu buscar não só essas conquistas exteriores, mas essas conquistas morais. É olhar meus sentimentos, olhar para mim e falar assim, nossa, eu sou mesmo vaidosa, eu tenho raiva, e isso não é problema, gente. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não estou sentindo raiva, eu não posso sentir raiva, mas eu estou sentindo raiva. E aí, eu não olhar não é pior? Porque aquilo que a gente não olha, que a gente tenta esconder, é igualzinho você varrer a casa e querer colocar tudo num cantinho. Na hora que você vai olhar ali, que cantinho está uma montoeira de pó. Ou querer esconder tudo debaixo do tapete. Aquilo que a gente esconde, uma hora aparece. Eu estou com raiva. Estou com raiva, sem problema nenhum. É muito mais fácil eu olhar, dar nome a essa raiva, entender o que está acontecendo, clarear e domar esse bichinho do que eu querer esconder ele num quarto escuro e aquilo virar uma assombração na minha vida. E aí qualquer coisinha eu estou tendo meus acessos de raiva. E assim nós vamos fazendo, muitas vezes sem perceber. E a proposta é o quê? A conquista interior. O adorar a Deus, que muitas vezes a gente acha que é ficar fazendo oração, né? Eu vou ajoelhar e ficar pedindo para Deus. Tudo bem, tudo certo. Se isso te traz paz e calma, não tem problema. Mas não é só isso, é além. É eu conseguir compreender Deus dentro de mim e dentro do outro. Se eu percebo que o outro tem a faísca, tem essa essência divina, eu vou ter coragem de maltratar? Não, né? Imagina, é Deus, é divino. Eu vou ter coragem de falar mal ou de ser áspero? Não. Só que isso são conquistas que a gente vai ter que fazer ao longo das nossas encarnações, né? E depois, a outra. Ele leva, né, Jesus até no Alto Jerusalém, ou seja, no campo sagrado, na parte mais alta do templo. Se você é filho de Deus, joga-se daqui para baixo, porque está escrito que seus anjos, sob o seu respeito, irão lhe guardar. É o nosso lado sombra, né? Falando para que a gente, muitas vezes, se arrisque além da conta, achando que nós somos
infalíveis, que nós damos conta de tudo, buscando dentro da questão do privilégio, das conquistas exteriores e dessa infalibilidade. E o que ele responde? Não ponhas à prova o Senhor seu Deus. E aqui é interessante, porque quando a gente se acha infalível e as coisas acontecem, vem sempre aquela questão, gente, mas que isso? Eu não mereço isso. Mas que Deus é esse que faz isso comigo? Só que a gente esquece que não colocar à prova o Senhor seu Deus, o que ele está dizendo aqui é que existem regras divinas, e aí a gente consegue encontrar isso na doutrina espírita de forma muito clara, que nós não vamos burlar essas regras, nem por privilégios, nem por nada. Aquele mais santo dentro da nossa visão, ele vai passar por todas as situações de martírio se for necessário. Jesus, o Espírito puro, ele passou por todas as situações de sofrimento para nos mostrar que existe regras, existe uma situação, uma lei divina das quais nós temos que cumprir. Então não é uma questão de privilégio, não é uma questão de que a gente vai ser infalível, não, são regras. O fato, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou dentro da doutrina espírita, eu estou fazendo tudo de bom, eu estou sendo caridoso, eu estou fazendo trabalho voluntário, e agora me aparece isso, me vem uma doença, me vem uma perda, me vem uma outra coisa, mas é lei divina, de causa e efeito. A gente consegue minimizar, claro, e muito. Cada trabalho no bem que a gente faz na caridade, a gente vai conseguindo mudar toda essa nossa energia. A gente consegue mudar a nossa programação? Conseguimos sim. Só que aí a gente confunde prova e expiação. A expiação, eu estou pagando realmente por aquilo que eu preciso consertar. Mas prova é aquilo que o professor dá com gosto, porque sabe que o aluno estudou e vai dar certo. Então, a gente enfrenta uma prova difícil de matemática e sai de lá bravo com o professor, achando que ele pegou pesado, mas na verdade é porque ele confia no aluno. E a prova, muitas vezes na nossa vida, é isso. Ela não vem para nos derrubar, mas ela vem para mostrar que a gente dá conta. Então não adianta, por mais que eu fale assim, nossa, mas eu sou tão bom, estou fazendo tanta coisa boa e a vida me dá essa rasteira. É uma prova. Eu não estou falando que eu sou boa, não estou falando que eu tenho fé, não estou falando que eu estou aprendendo a lição. Então é uma prova. E enquanto eu estiver reclamando, na verdade eu não entendi. Porque aquele que compreendeu que é um aprendiz da vida, o aprendiz está sempre disposto a aprender. E quando você se dispõe a aprender, você dispõe também a errar. Você dispõe a provar que você sabe. Então está tudo certo. Só que nós ainda vivemos dessa forma. E aí ele termina. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Isso também é interessante, essa finalização que Jesus faz nesse diálogo, porque ele mostra o quê? Esse nosso lado sombra, essa nossa caminhada na Terra, é um livre-arbítrio constante. Então, constantemente, eu estou sendo testada, tentada. É uma balança, Para que lado que eu vou? Em cada decisão. Tem uma historinha, acho que é de Santo Antônio, que ele fala que Santo Antônio era tentado constantemente, por mais de 20 anos, e ele sempre resistindo. Aí um dia o diabo chega para ele e fala para ele assim, não, Antônio, aqui, não vou te tentar mais não. Chega, igualzinho bem mineiro, não vou, não quero saber de você mais não, você não me dá atenção, vou procurar outro, porque imagina, já tentei tudo quanto é jeito, você está firme aí. Aí que Santo Antônio escutou isso e falou assim, graças a Deus, foi lá, ajoelhou e falou, graças a Deus, agora me tornei santo. Aí o diabo, opa, acho que agora eu tenho chance. Por quê? É a nossa vaidade. Quando a gente se acha infalível, temos aí uma pontinha. Porque quando nós percebemos que nós somos aprendizes da vida, nós temos sim em nós todas essas potencialidades. É a sementinha de um pinheiro que tem um pinheiro enorme ali naquele grãozinho da sementinha. Nós somos uma semente de inúmeras potencialidades, mas existe trabalho. O jardineiro que somos nós, a nossa vontade, a nossa perseverança, tem que trabalhar. E é por isso que quando Kardec pergunta, na questão 625, qual é o modelo e guia da humanidade? E ele responde Jesus.
é o nosso irmão maior. E quando ele passa para nós isso aqui, ele já está nos dando o caminho. Então, é possível? É. Fácil? Nem tanto. Exige de nós uma quebra desse homem velho, uma quebra dos hábitos que nós já estamos tão acostumados a fazer. Quebrar esses hábitos, quebrar tudo isso, se transformar num novo ser, fazer o mergulho que João Batista trazia de forma simbólica, é algo trabalhoso, não é algo externo. Por isso que ele foi tão criticado, porque ele criticava os sacerdotes que ficavam lá nas praças orando e tudo. Ele falava, não precisa disso, né? Vai no seu quartinho escuro, interno, busca sua própria conversa. Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus, Deus está em todos os lugares. O reino de Deus não está fora, está dentro. E nessa caminhada, nós estamos aí há 2000 anos, tentando compreender o que ele nos diz. E é difícil, né? Mas é uma caminhada que é gratificante, porque a cada reencarnação, se a gente realmente decidir passar por esse deserto interno, olhar para dentro de si, dar nome a seus sentimentos, compreender os nossos instintos que fazem parte de nós, mas até que ponto que ele vai ser mais forte do que eu? É um trabalho, é um fortalecimento. E com isso, quando a gente melhora, né, nossos sentimentos, nós melhoramos a nossa vibração, automaticamente nós melhoramos nosso perispírito e nós estamos nos melhorando para próximas reencarnações, porque é o perispírito que forma o corpo. Então, olha que beleza que é isso, através de um item, a vontade. Por isso também que quando Kardec pergunta aos espíritos, mas como pode o homem vencer as suas más tendências, suas más paixões? O que os espíritos respondem? Através da vontade. Se a gente tivesse a vontade como a gente acha que tem, nós teríamos muito menos problemas. Mas a questão é que a gente dá, né, como o Chico fala, a tentação é aquele cachorro que a gente quer estar fugindo dele, mas quer que ele nos alcance. E assim é a nossa vivência. E depois a gente reclama quando as coisas não estão da forma como a gente gostaria. A gente tem que ter essa confiança que ela está da maneira como a vida permite para que a gente aprenda. Eu posso terminar com uma oração? Tá bom. Tem um texto que eu gosto demais. Quando eu vi essa primeira vez o Divaldo, a gente estava em Pirassununga, lembra? Num encontro espírita de lá. E eu fiquei extremamente emocionada quando o Divaldo leu essa prece, chama Prece da Gratidão, da Amélia Rodrigues. E aí, desde então, eu tenho ela e de vez em quando eu pego ela, que é uma coisa que, assim, eu acho que é a nossa caminhada, né? A Amélia Rodrigues eu gosto mais das obras dela, né? Então, para a gente finalizar essa reflexão, essa caminhada, se a gente busca essa evolução, se a gente acredita nesse mundo feliz, nós temos que trabalhar em cima dele. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e a lágrima que escorrem no rosto do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos
mãos de poesia, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalha o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja o que for. O importante é que dentro dele existe a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de um companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci e pelo teu amor, pelo teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor.
Quase que eu cheguei no nosso lar. Na hora que estava chegando, acabou a música. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição. Só um recadinho. Nós não estamos gravando disco mais CD, que eu acho que são poucos os que ainda têm toca CD. Então nós estamos nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, todas que estão aí, a gente está nelas. É só entrar lá, escutar, as nossas músicas estão lá, como Alma Canta, e tem também como Quinca Toledo. Só entrar com um like, não precisa gastar mais com CD. Agora tem Instagram. Grupo Alma Canta. Isso, também pode seguir a gente lá, tá bom? Se ainda não enjoou da gente, vai escutando. Valeu, muito obrigado e até a próxima.